Bom, ironicamente, com o avanço das redes sociais e da internet, as pessoas estão cada vez mais solitárias, carentes e frustradas. E na tentativa de escapar disso, as pessoas ficam esperando os fins de semana para cair na farra, na sexta-feira e no domingo elas se entopem de álcool, e no domingo sofrem aquela maior depressão da semana, né? O famoso domingo à noite. Aquela depressão semanal em que a pessoa passa por uma espécie de crise existencial e até mesmo crise de identidade. Mas como a memória das pessoas são muito curtas e o dia a dia de trabalho delas é bastante desgastante e inevitável, elas acabam repetindo isso durante todas as semanas do ano e a vida toda, praticamente. Mas nós sempre sabemos, quando chega aquele domingo à noite e nós estamos sozinhos em casa, ressaca, esperando a semana que vai se iniciar, aquela semana horrível e desgastante, a gente começa a se perguntar, né, onde é que a gente vai parar com essa repetição? Esse emprego horroroso que ganha pouco e exige demais. Também a gente começa a se questionar sobre as nossas relações, né, o que elas agregam pra nós. E essas festinhas, o que essas festinhas nos agregam? Enfrentando todas essas dificuldades existenciais e psicológicas, o vício, né, e as dificuldades empurram a pessoa sempre para aquela mesma resposta simples e automática, de repetir essas pequenas e lamentáveis doses de prazer e diversão nos fins de semana e nos feriados. Neste vídeo eu quero tentar te propor uma outra resposta para essa sua crise existencial genérica que te causa solidão e não cobre o seu vazio existencial. Eu vou tentar explicar com base em psicologia o porquê disso ocorrer. Também vou usar a sociologia, entre outros tipos de conhecimento, intuição e observação pessoal. Vamos começar pelo básico e tentar entender o fenômeno da solidão. Ou seja, vamos tentar aqui fazer uma fenomenologia e tentar pensar a psicologia, a sociologia da solidão. Quando se pensa em solidão, algumas coisas me vêm à mente, tá? A solidão, primeiramente, ela parece ser um sentimento de caráter intelectual ou cognitivo, ou seja, é um sentimento que está relacionado a certas crenças que nós temos sobre as coisas. Ela é diferente de outros tipos de emoções mais básicas, como o medo ou a raiva, que são emoções muito mais ligadas ao aspecto orgânico, enquanto não possuem necessariamente uma conexão com crenças, né, ou com conceitos. A solidão, então, ela é esse tipo de sentimento intelectual e cognitivo, e ela está muito relacionada com outros dois sentimentos, né, que eu acho que, ao meu ver, eles são um combo que formam a solidão, que é a carência e a tristeza. A solidão, ela engloba a carência e a tristeza. Bom, as causas da solidão na vida de uma pessoa podem ser muito variadas e mudam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas estão casadas e têm família e se sentem solitárias. E tem pessoas que não possuem amigos próximos e nem família e não se sentem solitárias. Embora esse último caso aí eu acho que seja uma exceção. A regra é que as pessoas estejam solitárias, mesmo aquelas que estão rodeadas de pessoas. O que eu noto muito das pessoas da minha geração, né, que é a chamada geração Z, a geração que surgiu a partir de 2000, né, que nasceu a partir de 2000, é que é uma geração que vive uma solidão generalizada causada por transformações nas relações e que foi nomeada por um sociólogo como liquidez dos relacionamentos. Um sociólogo chamado Bauman estudou esse fenômeno, né, e ele constatou que as relações hoje em dia estão líquidas. Ele fala que nós vivemos em uma sociedade líquida. As relações surgem e desaparecem muito rápido e são extremamente superficiais e rasas. Você se relaciona e interage o tempo todo com várias pessoas, mas essas relações e essas interações não possuem profundidade, não possuem durabilidade. São, por exemplo, aqueles ficantes que somem do nada e não participam da nossa vida, aqueles amigos que nós só vemos em festas, durante a festa, eles são amigos, mas depois são completos desconhecidos. Além disso, as relações familiares e fora da família mudaram completamente, né? Enquanto em estruturas mais antigas existiam várias famílias e amizades entre famílias que poderiam perdurar a vida toda, com tios, primos, sobrinhos, comadres, compadres, etc, etc. Hoje em dia existem muitas famílias completamente descoladas do restante dos parentes. Eu, por exemplo, passei a minha vida toda longe de tios, avós e primos. Muitas famílias também não têm alguma das figuras importantes, como o pai ou a mãe. E também está se tornando mais incomum as pessoas terem irmãos, já que a taxa de natalidade está caindo. Outro ponto que afeta a solidão moderna é o individualismo. Cada pessoa está preocupada em sobreviver, em ganhar o seu próprio dinheiro, em uma situação econômica e financeira realmente muito complicada e bastante lamentável. O individualismo não é um problema em si. Eu mesmo sou individualista, só para deixar bem claro. O meu ponto é que o individualismo é uma característica social e econômica que aumenta a situação de solidão que as pessoas vivem. Neste ponto, não há mais relações e interações com tanta constância, principalmente depois que a escola termina. As amizades da escola desaparecem, uns começam a trabalhar e se casam, outros se mudam, e assim as coisas não perduram mais no tempo e nem conseguem mais manter a profundidade.
Até agora, eu falei apenas dos aspectos sociológicos da solidão, mas também existem os aspectos psicológicos modernos. Acredito que nós estamos vivendo em uma era de muita carência, causada por todas essas mudanças sociais. As pessoas estão carentes, elas sofrem pela necessidade de congregar, ou seja, aquela necessidade de estar em relação com outras pessoas, em relações profundas e duradouras. Não é em qualquer tipo de relação, é uma relação profunda e duradoura. Essa necessidade de se sentir amado, se sentir importante, de se sentir valorizado, é a chamada carência afetiva. E antigamente isso era suprido por familiares e por companheiros durante a vida toda, algo que não ocorre mais por causa da liquidez e da desintegração das famílias e das relações. Como se não bastasse, as pessoas são condicionadas desde o princípio a quererem ainda mais relações afetivas, instigadas aí por filmes e dos espetáculos mentirosos das redes sociais, sobretudo do Instagram aqui no Brasil. Nesse sentido, a necessidade se torna ainda maior e não pode ser suprida. O resultado é justamente o que eu descrevi ali no início do vídeo, um monte de gente carente, triste, solitária e frustrada. Bom, nessa situação que eu acabei de desenhar, nesse cenário que eu acabei de descrever para explicar a solidão, quais são as soluções que o mundo moderno tem a nos oferecer? Vamos analisar. Elas existem e provavelmente você já tentou usar alguma delas, sem ter nenhum sucesso. E eu vou te explicar quais são e por que elas não funcionam. Por que o vazio existencial, a solidão, continua? Por que você ainda sente essa carência, essa necessidade de estar com os outros? Bom, a solução mais simples das pessoas é se reunirem em festas e eventos semelhantes. As festas são as baladas, os eventos em restaurantes e bares, são eventos de socialização com entretenimento, com foco em entretenimento. Música, dança, bebida alcoólica e até mesmo o uso de ilícitos e outras coisas. Esses ambientes, eles são hiperestimulantes, inclusive sexualmente. Muitas pessoas acabam participando dessas festas como solução para suas vidas vazias e solitárias, mas isso aqui só piora tudo e é, na verdade, bastante péssimo. Existem diversas desvantagens nesse tipo de solução, que na verdade eu não considero uma solução. Em primeiro lugar, ele não ataca o cerne do problema da solidão, que é a falta de relacionamentos profundos e duradouros. Não é a falta de relacionamento, é a falta de relacionamentos profundos e duradouros onde há valorização das pessoas envolvidas nessa relação. Na verdade, ele é um ambiente que mais representa a vida vazia, solitária, carente e patética da modernidade. Com exceção de algumas poucas pessoas e grupos, a grande maioria que vai a esses eventos está tentando suprir essa carência e essa solidão sem ter muito sucesso. Mas é como se você tentasse matar a sua sede com água salgada. Não apenas não vai matar a sua sede, como também vai te fazer bastante mal. Esses ambientes, eles são muito representativos da liquidez e da solidão modernas. Muitas vezes aí você vai encontrar alguns parceiros pontuais de maneira superficial. E no outro dia, geralmente no domingo, vai se sentir mal e abandonado. Esses ambientes também são custosos para a maioria dos brasileiros. O uso de álcool e até de ilícitos nesse ambiente faz você gastar o pouco que tem, ou até mesmo o que não tem, e destruir no médio e no longo prazo a sua saúde mental e financeira. Não vá a esses ambientes se você se sente solitário, triste e carente. É um péssimo ambiente para isso. É horrível. Ele vai te massacrar ainda mais porque você no meio desse ambiente vai ver diversos grupos e vai se sentir ainda pior. Eu lembrei agora do caso do Balestrin, que recentemente terminou o relacionamento dele aí. Na verdade, já faz um tempinho que ele terminou. E a solução que os amigos dele deram foram levar ele pra festa. E eu vi vários vídeos aí analisando a situação e falando que isso é uma péssima ideia, e realmente uma péssima ideia. Quando você tá triste, quando você está carente, quando você está se sentindo solitário, e geralmente isso está relacionado também a um certo sentimento de abandono, por isso que términos de relacionamento geralmente fazem os homens ficarem muito solitários, porque eles se sentem abandonados. A pior coisa que você pode fazer nesse momento é se enfiar em festas e baladas, sendo que você está destruído por dentro. Não faz sentido nenhum. Festas e baladas são potencializadores para quem não é carente, para quem não é solitário, para quem não é patético. O problema é que a maioria das pessoas são carentes, solitárias e patéticas. Então elas vão nas festas e ficam cada vez piores. Então eu acho que esse ambiente é muito ruim e negativo. Em diversos aspectos. Não apenas na questão de que ele não soluciona o problema que ele se propõe a resolver, como também o fato de que ele traz custos, traz riscos muito altos e destrói sua saúde no longo prazo. Eles são apenas uma fuga do problema, uma fuga da realidade. Eles não são a solução. Mas quero frisar que eu tô me referindo justamente a esses eventos como uma tentativa de escapar da solidão e da carência, e não como um momento de lazer normal da vida de alguém. Eu não acho que eles sejam um problema em si mesmos. Para quem tá bem resolvido com a própria vida emocional, ir ali com amigos, com grupos, com pessoas, é bacana, é legal, é interessante. Mas eu estou falando disso como uma tentativa de escapar da solidão e da carência, que é o que muita gente faz, na verdade. Eu acho que a maioria das pessoas que vão para esses ambientes estão se sentindo carentes e solitárias. Existe uma minoria de grupos que vão a esses lugares realmente sem terem esses problemas existenciais e psicológicos, mas a maioria tem. Então eu não recomendo, se você tem esses problemas, não vá a esse ambiente. Esse ambiente não vai curar o seu problema. Agora vamos falar de outra possível solução. Essa solução surge aí para uma geração de pessoas aí que tem entre 15 e 30 anos, ou seja, pessoas aí que estão na minha geração, ou um pouquinho, uma geração anterior ou uma geração depois, que viram
viram as relações se tornarem líquidas ou viveram a maior parte da sua vida em relações líquidas, que se tornaram um padrão após o surgimento aí das redes sociais e também pelo maior desenvolvimento do capitalismo moderno. Essas relações não apenas elas são líquidas, como também são totalmente artificiais. Só em casos como quem vive no interior de algumas regiões que vai encontrar relações no modo antigo, baseado em laços genuínos e reais de companheirismo, cooperação e vínculos familiares amplos. Em cidades médias e grandes reina a liquidez e a artificialidade das relações, ou seja, você estabelece relações baseadas em trocas e comércio, em contratos e em relações rápidas de entretenimento, prazer e lazer. Nesse sentido, esses jovens eles vão tentar tapar o buraco existencial, o vazio, aceitando as relações líquidas e superficiais e tentando aumentá-las ou recompô-las o tempo todo, para sempre ter um fluxo de pessoas na vida. Por exemplo, tem gente que o tempo todo está fazendo novos amigos, entre aspas, ou seja, conhecendo gente, estabelecendo relações pontuais superficiais e sente necessidade de sempre ter essas pessoas. É também muito comum que eles ficam entrando em relacionamentos, um após o outro, com pessoas que não conhecem direito e que não possuem sequer alguma compatibilidade. O que eu quero dizer é que, para algumas pessoas, a solução da solidão é se adaptar à liquidez e vivê-la, tentando sempre manter um fluxo constante de novos amigos, ficantes, namorados, sempre renovando e indo atrás dos outros. Isso pode solucionar pontualmente aqui e ali, mas os custos e os riscos desse estilo de vida são enormes, e ele ainda assim não ataca o cerne do problema, que eu já vou falar agora. Bom, então qual é o cerne do problema que as festas, as baladas e os relacionamentos líquidos não resolvem? Bom, a melhor maneira de lidar com esse problema é lidar com a fonte dele, que é a sua mente. Pode parecer um papo meio imbecil de coaching, mas se você analisar bem, você só vai nas festas, baladas e sofre e fica vivendo relacionamentos líquidos um atrás do outro que não agregam absolutamente nada, que pelo contrário destroem sua vida emocional, destroem seu psicológico, destroem sua vida financeira, porque você tem uma necessidade de atenção, de afeto, de carinho e de estar com outras pessoas. A solidão, ela é antes de tudo um problema interno, é um problema que está na sua mente. Obviamente o ambiente ele predispôs e ele favoreceu a solidão em você porque se tornou líquido, se tornou superficial e artificial, mas ele não deixa de ser um problema interno, um problema em que você reage ao mundo de uma forma e essa forma de reagir ao mundo está fazendo você sofrer. Então se você de alguma forma conseguir matar ou reduzir ao máximo essa sua necessidade dos outros, você não vai sofrer por causa de festas e nem vai ter que ficar numa louca vida social líquida que não leva a lugar algum. Mas eu vou ser bem sincero aqui, essa solução que eu vou propor aqui não é pra todos. Foi o que funcionou pra mim, mas eu acredito que ela depende muito do tipo de personalidade que você tem. Eu fiz um vídeo recentemente sobre autoconhecimento e teste de personalidade, e eu acredito na existência de personalidade, e eu acredito que algumas pessoas não vão conseguir adotar essa solução que eu vou propor aqui, mas muitos outros vão conseguir, então eu espero poder ajudar essas pessoas que vão conseguir implementar essa solução. Talvez você devesse tentar, porque talvez funcione pra você. Essa necessidade de afeto e de carinho, por vezes, é um vício que se formou e não tem nenhum sentido você ficar se esforçando para satisfazer isso irracionalmente. Ou seja, em vez de você tentar satisfazer essa necessidade para suprir ela, você tem que matar a necessidade e ver que ela, na verdade, não tem sentido e que ela não deveria existir, porque ela é um vício. Dê um passo atrás e pense se isso tem algum sentido. E se adapte para viver sem essa busca maluca para satisfazer essa necessidade. Existem muitas formas hoje em dia de preencher o vazio e a liquidez das relações sociais com formas muito baratas de entretenimento, de lazer e de relacionamento. E também muito saudáveis. Uma que os jovens da minha geração acabaram adotando, alguns jovens de alguns segmentos acabaram adotando, são os entretenimentos envolvendo videogames, animes, mangás, grupos e páginas nas redes sociais. Esse é o típico perfil nerd ou geek. E eu, por exemplo, sou desse perfil. Eu passei a minha adolescência toda, como eu não tinha muitos relacionamentos, muitas amizades, eu era um fracassado em todos os sentidos, eu encontrei um refúgio em jogar videogames, ver animes, ver mangás, e eu era um garoto realmente ali satisfeito. Eu sofria, obviamente, eu sofria com esses problemas, mas eu consegui lidar dessa forma. Essa forma me ajudou a mitigar esses danos e viver a minha vida ali. Como eu me mudei muito ao longo da vida, eu tive poucas amizades presenciais. A maioria dos meus amigos que eu carrego por mais tempo e que são amizades bastante profundas, são justamente virtuais. Alguns já me deram conselhos que mudaram e melhoraram muito a minha vida. E eu interajo com eles praticamente todos os dias. Então, as minhas maiores amizades e as mais profundas são virtuais e essas amizades exerceram um impacto real positivo na minha vida. Então eu vou falar aqui da socialização virtual. E existem muitos mitos e muitas coisas erradas sobre a socialização virtual que são pregadas aí pela mídia. Durante muito tempo e ainda em alguns setores da sociedade, hoje em dia, a socialização virtual não é considerada real.
Alguns jornais e pessoas falam de que falta o contato, entre aspas, real, como se o contato via internet fosse falso e irreal. Mas isso é uma pura bobagem. Hoje em dia, as pessoas já iniciam e continuam relações mais pela internet do que presencialmente. E isso passa por todas as esferas da vida, desde trabalho e negócios a relacionamentos românticos e amizades. Durante muito tempo, eu me senti mal, porque minha vida social era puramente virtual. Por alguma razão, a sociedade implantou na minha cabeça que eu deveria sair, que eu deveria estar em festas, baladas, que eu deveria estar em ambientes que eu não gostava. Com o passar do tempo, eu percebi que eu não deveria me sentir mal, porque a socialização virtual é tão real quanto a socialização presencial. E ela guarda algumas vantagens, inclusive. Eu conheci pessoas pela internet que eu nunca encontraria nos meus ambientes presenciais, que compartilhavam os mesmos gostos e interesses por filosofia, que compartilhavam o mesmo humor, entre outras coisas. Agora, é claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu estou apenas aqui relatando a minha experiência com base nos meus conhecimentos de psicologia, sociologia e filosofia. Agora, como lidar com a solidão e com o isolamento realmente, com base em tudo isso que eu acabei de dizer? A solução que eu trago aqui tem a ver com o modo caverna que eu proponho aqui no canal. Eu tenho um e-book gratuito sobre o modo caverna e um vídeo sobre o tema que você pode dar uma olhada depois, caso ainda não tenha visto. Bom, mas resumidamente, o modo caverna ele é um estilo de vida temporário, um protocolo de autodesenvolvimento em que você vai se focar em se desenvolver a partir de 4 atividades, que é treinar, estudar, ganhar mais dinheiro e jogar, né, que é praticar a vida social, interagir e se relacionar. Um dos aspectos do modo caverna é o que eu chamei no vídeo e também no e-book, eu acho que eu chego a falar sobre isso, que é o modo ghost, ou o modo fantasma, entre aspas, que é você se distanciar da vida social e se isolar até certo ponto, para eliminar as distrações sociais para se focar no seu objetivo, que pode ser um concurso ou um vestibular, por exemplo. Se você está focado em concurso ou em um vestibular, você precisa se afastar das distrações sociais e passar seus fins de semana estudando, até porque a competição está ficando cada vez mais brutal. As pessoas que estão passando em concursos e em vestibulares, elas estão tendo que estudar todos os fins de semana, estudar bastante todos os dias. Então não tem mais como você se dar ao luxo de ficar estudando durante a semana e nos fins de semana ir para baladas e festas e esquecer a vida. As soluções que eu encontrei para ajudar pessoas que estão vivendo o modo caverna e se sentem solitárias foi a que eu pratico e pratiquei e que só agora eu me dei conta de que ela funcionou muito bem para mim e que pode funcionar para outras pessoas. Porque uma coisa que não fica muito clara no meu vídeo sobre o modo caverna e também no meu e-book é como que você vai lidar com essa solidão e com esse isolamento. Eu falo simplesmente para você aderir ao modo fantasma, que isso é bom, que isso faz com que você se foque nos seus objetivos, nos seus propósitos, mas eu não digo como você lida com isso, porque isso também traz problemas. Porque, a princípio, parece que eu estou meramente recomendando o isolamento puro e simples, mas durante 6 meses ou um ano, dependendo da sua personalidade, do seu estilo de vida, o isolamento pode ser realmente perigoso e maléfico, se feito de maneira total. Então, vamos para as soluções. Bom, a solução mais simples e imediata é fazer parte de comunidades virtuais. Foram nessas comunidades que eu conheci meus amigos de longa data e aqueles com os quais eu compartilho a mesma missão. Na internet existem muitos tipos de comunidades para todos os estilos e filosofias diferentes de vida. Participando delas com o passar do tempo, você faz amizades que podem te acompanhar por anos, mesmo que você ou essas pessoas se mudem ou até mesmo mudem o estilo de vida. Ironicamente, uma relação virtual de amizade é menos líquida que uma relação presencial de amizade. Na minha geração, não é incomum que os melhores amigos sejam aqueles que são feitos em jogos online ou em comunidades virtuais. No caso do canal aqui, do Modo Caverna, eu estou querendo um dia construir uma comunidade para o canal, mas tudo ainda é muito novo e eu sou pouco influente. E como essas comunidades requerem gestão e controle, eu vou fazer de um modo que seja algum tipo de assinatura, um clube ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou fazer cursos, e-books e sempre vou condensar para que aqueles que quiserem fazer o Modo Caverna possam tirar proveito e participar dessa comunidade. Além das comunidades virtuais, é importante que você desenvolva hobbies independentes. Hoje em dia tem uma gama imensa de opções se você tiver algum dinheirinho. Por exemplo, computador gamer, videogame, séries, filmes, animes, mangás, jogos de celular. Você também pode sair para correr ou, se tiver mais condições e grana, até mesmo viajar e aproveitar novos ambientes. Bom, isso aqui é para poucos, mas é algo que eu, por exemplo, no futuro pretendo fazer. Tem até uma notícia muito interessante que mostrou que os jovens estão preferindo videogames ao sexo, né? E isso é bem interessante, porque, na verdade, os videogames, eles são tão estimulantes psicologicamente e são tão interessantes e envolventes quanto o sexo, que é uma coisa bastante primordial na natureza humana. Então mostra que não é brincadeira. Você ficar no computador gamer, ou no videogame, ou vendo série, ou vendo anime, isso é tão satisfatório quanto você tá numa balada. Na verdade, pode até ser mais. Como eu digo aqui, eu defendo, eu acho que é muito mais vantajoso. Eu acho que é mais barato, é menos custoso, você faz amigos, você pode interagir, você pode literalmente sanar a sua solidão jogando videogame, porque você pode fazer amigos ali que vão durar a vida toda. Mas, cuidado, meu cara. Muito cuidado. O isolamento total, ele pode ser muito perigoso. Ele está relacionado com depressão e outras doenças mentais severas. Então, cultive
o isolamento e a solidão na medida em que isso seja saudável e construtivo. E nesse caso aqui, nem seria solidão, seria justamente o que está na capa do vídeo. Solitude. É a solitude que você deve cultivar. Estar sozinho não é o mesmo que ser solitário. Eu sou um cara que vive sozinho, mas tenho contato, tenho parentes para visitar nos fins de semana, se eu quiser. Tenho bons amigos virtuais que sempre me aconselham e me dão apoio. E se eu quiser sair na rua e fazer amigos, eu consigo fazer isso. Isso faz com que eu não sofra os estados de solidão, com aquela mistura de tristeza e carência que eu falei lá no início do vídeo. E aquele sentimento de abandono e exclusão do mundo, que é terrível. Nada disso. As soluções modernas são deletérias, mas o problema também é terrível. Por isso as pessoas adotam e fazem coisas que não possuem o menor sentido. Se você quer evoluir muito em pouco tempo, precisará desenvolver a capacidade de transformar a sua solidão em solitude. E para se desenvolver muito rapidamente e profundamente, você precisa fazer o modo caverna. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer o modo caverna e eu recomendo que você veja porque ele é um bom complemento, porque afinal esse vídeo aqui é um complemento desse vídeo meu sobre o modo caverna. Se você não conhece, vai lá e conheça,